Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre o baralho cigano, ele prevê o futuro? Mas antes da gente começar a nossa conversa, o nosso diálogo, já deixa aquele like aqui, se inscreve nesse canal e aciona o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo desse canal que é exclusivo de baralho cigano. Tenho certeza que você, terapeuta, vai gostar muito do conteúdo que nós temos aqui, porque isso vai ampliar muito mais as terapias que você possivelmente já tem. E se você não tem, você pode começar pelo baralho cigano, porque é uma ferramenta que vai te ajudar a se aproximar do seu consulente e dos seus clientes. E a partir do baralho cigano você consegue trazer tratamentos para o seu consulente, utilizando então de outras terapias ou o próprio baralho cigano, que você pode utilizar também como tratamento. Mas para esse vídeo não ficar tão extenso, nós vamos falar hoje sobre as previsões que o baralho cigano pode ou não pode fazer. Você sabe que é possível, através das cartas do baralho cigano, prever o futuro do seu consulente? E não só do seu consulente, mas prever o futuro de alguém? E por que na verdade, a humanidade tem esse fascínio pelos oráculos, pelas cartas, para as previsões do futuro? Por que nós, há séculos, nós estamos buscando todos esses recursos chamados cartas, os oráculos, para que a gente consiga prever o nosso futuro? Será que você, terapeuta, será que nós, terapeutas, adivinhamos o futuro do nosso consulente? Se você, terapeuta, consegue, então, prever o futuro através das cartas, como é possível de fazê-lo? De que maneira nós utilizamos para conseguir, então, chegar às previsões, às hipóteses de futuro que aquele consulente pode ter na vida dele? Na verdade, são diversas perguntas que todos nós temos quando nós iniciamos nessa jornada com os oráculos e com as cartas, principalmente do baralho cigano. Então é sobre isso que nós vamos falar e aprofundar cada vez mais para a gente poder compreender todas essas perguntas que nós fizemos até agora. Então, para a gente poder começar, eu queria que vocês pensassem junto comigo, como que a gente consegue então acessar esse material ou esse conteúdo que as pessoas trazem para nós, De que maneira, então, o terapeuta consegue ler ali a sorte do seu consulente? Como é que ele consegue abrir as cartas e dizer como está a vida da pessoa naquele momento e ainda dizer aquilo que pode acontecer no futuro? Em que lugar ele está buscando essas informações? Ele está adivinhando? Ele está inventando? Da onde saem todos esses conteúdos? Então, para a gente poder começar e a gente compreender isso, nós vamos precisar entender primeiro sobre o inconsciente. Então, vamos lá. O que é o inconsciente? Todos nós temos o inconsciente pessoal, cada um de nós, seres humanos, temos o nosso inconsciente pessoal e, claro, todos nós compartilhamos o inconsciente coletivo. Mas o que tem no inconsciente? Então, o inconsciente pessoal é justamente todo o conteúdo da sua vida privada, é o que acontece com você em toda a sua história de vida. As suas percepções, as ideias inconscientes são aquilo que estão guardadas ali, que foram geradas por você, coisas que você nem sabe e que de tempo em tempo pode vir para sua consciência, as suas experiências, as memórias no trajeto da vida e as representações que você vai criando de cada situação, de tudo, na verdade, Tanto de objeto, quanto pessoas, como relacionamento, todas as representações que você cria estão lá no seu nível mais inconsciente. Aí nós vamos agora, para a gente poder compreender, o inconsciente coletivo, que é onde todos nós, em qualquer lugar do mundo, compartilhamos. E o que significa isso? São as tradições culturais de uma sociedade, de um país e até mesmo do nosso planeta. E aqui estão os arquétipos, Então, quando nós falamos do inconsciente, nós localizamos os arquétipos e a partir disso a gente vai entendendo que através desses arquétipos que todos nós acessamos, nós vamos construindo
baseado nessas representações, que eu já vou explicar para vocês o que são os arquétipos, nós vamos construindo essas representações e a gente vai construindo a nossa personalidade baseado em todos esses conteúdos. Então é só para a gente poder compreender, né, de uma forma geral, da onde saem esses conteúdos que não são mágicos, né? Tem estudos. O que eu estou trazendo aqui para vocês é baseado num estudioso psicólogo chamado Carl Gustav Jung, né? Então foram anos de estudos para poder compreender que existe um inconsciente. E lá estão todas essas riquezas que eu acabei de falar aqui para vocês, inclusive os arquétipos. Então vamos saber o que são os arquétipos para a gente poder continuar na nossa linha de raciocínio? Então vou trazer um pouco agora para vocês, falando do que são os arquétipos, né? Então, eu já falei em outros vídeos aqui no canal, se você for dar uma olhada lá na lista, você vai encontrar outros vídeos falando sobre arquétipos, porque ela é a base para a gente poder entender um pouco o universo das cartas. Vou conversar com vocês agora de novo falando sobre isso, para a gente poder entender se é possível então prever ou não o futuro com as cartas. Então, os arquétipos, eles são impressões são impressões que nós possuímos sobre algo ou alguém. São aquelas impressões que a gente tem de coisas, né, no nosso dia a dia. E essas impressões que a gente vai, de alguma forma, criando, ela vai trazendo possibilidades, na verdade, ela influencia os nossos sonhos. Os nossos sonhos, na verdade, são por imagens. E essas imagens, quando a gente acorda, a gente coloca uma legenda para a gente poder compreender a imagem, o símbolo que nós sonhamos, e a gente faz a nossa interpretação daquele símbolo. Então, as cartas não são diferentes, né? É baseado também no mesmo raciocínio que nós também fazemos as leituras das cartas. Então, vamos lá, né? Então, os arquétipos, eles estão imersos no inconsciente coletivo e a partir disso é realizada a construção da nossa personalidade no mundo, através desses símbolos. Os arquétipos, eles são imagens que fazem ponte, criam elos com o nosso inconsciente e com a nossa consciência. É através deles que nós vamos entendendo quem nós somos, que nós vamos compreendendo o nosso universo interior. Quando o terapeuta, né, quando aquela terapeuta fala para você, você precisa fazer a jornada, né, do interior, você precisa se conhecer. Ela está falando disso, né, que você precisa adentrar esse campo mais simbólico da sua construção, da sua personalidade e compreender quais são essas imagens que estão ali orbitando no seu campo, né, na sua mente. Então, é dessa forma que a gente vai compreendendo. Através do Petit Lenormand, baralho cigano, você consegue aliar os símbolos das cartas com os arquétipos que nós estamos falando aqui. Então, para ilustrar isso, vamos entender um pouco mais. Compreendendo ainda um pouco mais sobre esse inconsciente que nós estamos falando, eu trouxe só uma frase para a gente poder ampliar um pouco mais o nosso raciocínio. Então, dentro do inconsciente coletivo, o Jung, ele trazia para nós que tudo está disponível no momento. Tudo está disponível no momento presente. Mas certas coisas se tornam inevitáveis. Então, eu trouxe essa frase para vocês para que a gente possa pensar. O que seria aquilo que se torna inevitável? Por exemplo, uma pessoa que faz uso do álcool ao longo da jornada da vida dela, nós não precisamos ser adivinhos para entender que se ela faz uso constante, ela vai se tornar um alcoólatra. Ou vai criar um vício ela vai acabar criando um vício para ela. E, consequentemente, ela pode adoecer ao longo da vida. Então, é exatamente isso que ele está trazendo para nós, né? Que tudo tá disponível no momento presente. Então, ela está ali utilizando do tabaco, do álcool, né? Ou, lógico, se alimentando de forma excessiva. É natural que ela se torne
ela se torne um alcoólatra, um viciado em álcool, em bebida, e ao longo da jornada ela possa ter algum tipo de sintoma de doença relacionado àquele excesso que ela teve na vida dela, e assim também com a alimentação. A pessoa que acaba excedendo na alimentação, ela vai engordar e ela vai ter aí uma deformidade no corpo. Então, certas coisas são inevitáveis. Por isso que é natural, quando você está tirando ali, fazendo a leitura do momento atual, você consegue então entender através das cartas que alguns futuros são inevitáveis. Agora, quando no momento presente, na verdade no momento presente é que você muda o futuro, diante da sua atitude. Então, dentro do baralho cigano é possível ver coisas que vão acontecer diante das suas atitudes no momento presente, e é possível mudar coisas que podem acontecer porque você tomou consciência delas no momento atual. A partir do momento que você toma consciência que algo está ali acontecendo e que obviamente a consequência é negativa, significa que você tem o poder de alterar. Por quê? Porque você ganhou consciência, que é exatamente isso que nós terapeutas temos que fazer com o nosso consulente. Ajudar essas pessoas, inclusive nós também, a ganharmos o máximo de consciência possível sobre o quê? Primeiro sobre nós. E a partir disso, sobre aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Lembrando que todos nós criamos a nossa própria realidade. A partir de que momento? Do momento atual. Então, se você deseja ter um futuro promissor, você não pode esperar o futuro chegar, você precisa fazer agora, para que o futuro se altere. Ele não vai se alterar magicamente, se você não tiver uma atitude no momento atual. Então, é sobre essas coisas que a gente vai trazer para o nosso consulente, que a gente vai dialogar com aquelas pessoas que nos procuram. Então, vamos continuar para a gente poder ver se é possível, então, prever ou não. Imagino que você já deva ter entendido aonde nós vamos chegar. E o que precisa, então, né? Eu consigo prever o futuro? Vamos seguir aqui os 3 passos para a gente poder entender como é possível fazer ou não essa leitura. A primeira coisa que você precisa é pedir o nome completo da pessoa e a data de nascimento. É a partir desses dados que você conecta a energia da pessoa no seu baralho. E aí você entra na parte inconsciente dela, onde você vai fazer a leitura das imagens que estão no campo energético daquela pessoa. Lembrando que tudo é energia no planeta, inclusive os arquétipos. São centros de energia que nós acabamos de falar, que nós acessamos através das representações de conceito que nós criamos das coisas, né? Então, vou pegar um exemplo para vocês aqui. Casa. O que simboliza a casa para você? A casa, ela vai ter um conceito semelhante em qualquer lugar do planeta. A casa, ela é onde você está com a sua família, onde você consegue, é o local onde de maior intimidade do ser humano. Na casa onde você cria ali, você dá a educação ali para os seus filhos, é um local de descanso, é um local de conforto. Para algumas pessoas talvez nem tanto, mas é a partir da casa onde tudo pode acontecer, né? Então casa, além de ser uma construção de alvenaria para algumas pessoas, né? Casa é casa, né? Então a gente vai ter essa ideia, esse conceito em qualquer lugar que nós tivermos, porque ele está no inconsciente coletivo. Quando alguém fala, né, da casa, eu acesso a representação daquilo mentalmente para mim. E claro, aí eu vou trazer a emoção. O que significa a casa para mim? Então é um espaço de alvenaria aonde? Onde tem amor, onde tem prosperidade, onde tem relações positivas. Se eu vivenciei aquilo. Para outras pessoas a casa vai continuar sendo a casa, é um local da família, mas talvez a representação emocional para a pessoa não seja tão positiva quanto a outra. Mas o fato é que elas existem, ok? Então o primeiro passo é você pedir o nome completo e a data de nascimento. É só dessa forma que você vai acessar esse material energético da pessoa. Na sequência, acabei de falar, né? Você vai identificar a frequência energética dela. Como? No momento que tiramos as cartas, você já acessa o inconsciente da pessoa. As cartas,
ela vai constelar ali o inconsciente através do que? Das imagens, dos símbolos que nós acabamos de falar. Lembrando que todos nós criamos conceitos de imagens que a gente tem no mundo. Por exemplo, no reino animal, quando a gente pensa nos animais, vou pegar um exemplo aqui. A cobra. Vocês viram que no vídeo, no slide anterior tinha cobra. Quando nós pensamos na cobra, a maioria de nós tem o mesmo conceito, que é um ser que você não pode confiar e traz a energia de traiçoeiro. Na história bíblica, foi através da cobra que a nossa Eva comeu o fruto proibido. Então a gente vai ter vários conceitos ligados à imagem da cobra. E quando a gente vira, né, dentro de uma situação, de uma discussão, e você fala para a pessoa, mas aquela pessoa é uma cobra, ou você é uma cobra. O que nós estamos querendo dizer? Nós estamos falando de comportamento. Nós estamos atribuindo um comportamento para aquela imagem, para aquele símbolo. Então a cobra vai significar um comportamento que nós trazemos para nós humanos. Entenderam, né? Então fica mais fácil quando a gente vai relacionando esses símbolos com esses conceitos. Vocês podem pensar também no universo dos contos de fada. Não é só para crianças. Eu, por exemplo, dentro do meu trabalho como psicóloga, eu trabalho muito também com os mitos, com os contos. Por quê? Porque lá existem os personagens que são arquetípicos. Por exemplo, o herói, né? Quem de nós, em algum momento, não viveu a jornada do herói? Ou a princesa. Quantos de nós não percebemos no dia a dia que algumas pessoas acabam vivenciando aquela história da gata borralheira, né, da Cinderela, né, que eu acabei de falar, da Branca de Neve, né? Então, são arquétipos que são trazidos por histórias e que a gente se apropria deles para entender o comportamento das pessoas. Fica mais fácil assim, gente, para poder compreender? Eu acho que fica, né? Então, muitos de nós estamos vivendo algumas histórias que já foram vividas por outras pessoas no mundo. E nós estamos aqui reprisando, às vezes, algumas histórias. Então, dessa forma, fica muito mais fácil da gente compreender o futuro, né? A partir dessa compreensão, é possível analisar as hipóteses de futuro que nós ou o nosso consulente pode ter. Entendendo como ele pensa e age no momento presente, podemos realizar previsões de futuro para o nosso consulente, né? Como? Né? É exatamente todo esse vídeo de hoje, né? Então, quando você entende como a pessoa pensa e como ela age nesse momento presente, você tem uma previsão, uma hipótese daquilo que vai acontecer no futuro para aquele consulente, através de todo esse material inconsciente que a gente falou. Então, as cartas vão trazendo símbolos e elas vão descrevendo energeticamente aquilo que o nosso consulente está trazendo. Ficou mais claro? Então, a gente pode sim prever o futuro, mas como? São hipóteses de várias janelas do futuro, porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Você pode fazer uma leitura para a pessoa, mas se ela não mudar a atitude dela no momento atual, o futuro não vai acontecer, porque depende do quê? Depende da atitude que ela vai ter neste momento. Se ela se dispôs a alterar isso, a tendência é que aquela hipótese que você trouxe nas cartas, ela tende a acontecer. Então, é isso que tem que ficar claro e isso que você precisa também trazer para o seu consulente, para que ele compreenda que é um processo, é a vida da pessoa e é uma escolha da pessoa também. Mas sim, a gente vai trazer várias hipóteses de futuro para ela. E para aquilo acontecer vai depender das escolhas que ela fizer neste momento atual. Então, se você gostou desse vídeo, né, não esquece de deixar já o seu like e, claro, se inscreve nesse canal porque tem muito vídeo bom trazendo conteúdo de ponta do baralho cigano para você. Então, beijos para vocês e até o próximo vídeo.